Fala meninas, estamos aqui para mais um episódio do nosso Femininas. Quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindas. Convidar vocês também a se inscreverem no canal se vocês ainda não estiverem inscritas e comentar aqui embaixo o que vocês estão achando, o que vocês gostariam de ver por aqui. O seu comentário é muito importante. Sem mais delongas, vamos à nossa convidada do dia. Ela que é fotógrafa, fisioterapeuta, faz mestrado, é voluntária, líder de departamento, idealizadora do projeto ASA e muitas outras coisas. Daniela Carvalho, seja muito bem-vinda! Muito obrigada! É muito bom ter você aqui. Eu vou peço licença para vocês para chamá-la de Dani, porque não consigo chamá-la de outra forma. Mas, Dani, é muito bom ter você aqui. Dani, pra quem não sabe, eu já falei um pouquinho das algumas atividades dela, tá? Algumas, porque são muitas. Mas ela é uma pessoa muito especial e uma amiga muito querida. Mas é uma pessoa também que é uma inspiração pra mim. Eu me inspiro muito nela em tudo que ela faz, na sua postura, nas redes sociais. Pra você que não acompanha, acompanhe também no Instagram dela, que você vai ser ricamente abençoado. Mas, Dani, queria começar, já falando um pouquinho sobre aquilo que é um pouco do Femininas. Quais as características que você acha essencial, que fazem parte de uma essência feminina, de uma essência de uma mulher que sabe verdadeiramente a sua identidade? Então, você já falou um ponto muito importante. Uma mulher que vive a sua verdadeira essência, ela sabe a sua identidade, ela sabe quem ela é. E nós somos filhas amadas de Deus. Tudo que extrapola isso não é verdade a seu respeito. Então, o primeiro ponto, nós sabemos a nossa identidade. Somos filhas amadas de Deus, um pai bom. Amém. E uma mulher que vive a sua verdadeira essência, ela também sabe dizer não. Ela é leal, ela não usa as pessoas, ela cuida de pessoas. Então, tem inúmeras características de uma mulher que vive a sua verdadeira essência. E eu quero aproveitar o episódio para honrar a sua vida, porque eu vejo você como uma mulher que vive Amém. a sua verdadeira essência também. Amém. Amém. E a gente falou no outro episódio, se você não assistiu, você vai voltar lá depois e assistir, um pouquinho sobre isso, sobre dizer não. Por quê? Às vezes a gente pensa que precisa dizer sim para todas as coisas, para todas as pessoas, mas não é bem por aí não. Senão você pode acabar ficando atolada, de tantas coisas, tantas demandas e deixar de viver o que o Senhor tem para você. Dani, você já passou por isso, fazendo tantas coisas, com tantas demandas. Já houve coisas que você precisou dizer não? Já houve situações em que você eu preciso sair daqui, eu não posso mais continuar dessa forma, abraçando tudo, Porque a gente não pode abraçar o mundo. Demais, já vivi diversas situações que eu falava sim pra tudo. Mas eu entendi que o meu sim pra tudo era mascarando algumas coisas, entre elas a necessidade de aprovação. Nós temos um defeito, se eu posso dizer, de querer falar sim para todo mundo pensando em agradar. Pensando, não, se eu for, se eu estiver, se eu fazer, eu vou ser bem aceita, eu vou ser bem vista, bem quista por todo mundo. E isso não é uma verdade. Inclusive, quando nós dizemos sim para tudo, nós estamos falando não para alguém. E por muitos anos eu falava não pra mim. Eu não tinha tempo pra me cuidar, pra almoçar com calma com os meus pais, pra servir com calma, porque quando a gente diz sim pra tudo, pra várias coisas, até o nosso serviço entra como uma demanda. Então a gente para de servir com o coração. Então teve um momento da minha vida que eu falei, Verdade. Poxa, eu tô falando sim pra muitas coisas e pras coisas que são essenciais, eu tô dizendo não. Porque é lícito eu ter o meu tempo com Deus, eu orar, eu tá ali só com Deus fazendo meu devocional. E eu me via em um período que eu não tinha nem tempo para isso. Porque eu era muito ocupada com muitas demandas. E isso acaba se tornando um pecado. Porque se eu falo sim para tudo, eu também estou dizendo não para mim, no quesito de eu não preciso me cuidar, eu não preciso ter tempo para descansar. Mas, acima de tudo, eu tô dando um não pra Deus. Olha, Deus, eu tô muito ocupada pra viver o propósito que o Senhor tem pra minha vida. Agora não vai dar, porque eu tenho muitas demandas. E eu me via... Minha agenda tá lotada, pra minha você, agenda Deus. Tá muito lotada pro Senhor. Deixa esse plano aí pra depois, ou passa ele pra alguém, porque eu agora estou exercendo outras funções. Isso é muito sério. E aí, é muito sério. E foi nesse sentido que eu falei...
eu preciso de alguém que me ajude a dizer nãos. Foi quando eu iniciei a terapia. E junto com a terapia, eu comecei a ler um livro que eu sempre indico para as pessoas que querem se organizar, que é um livro que chama O Tempo, a Agenda e o Foco. Tem no Verbo Shop. E ele me ajudou muito a organizar prioridades, a organizar demandas. Então eu listava 10 coisas que eu tinha para fazer, escolhia 3 e jogava as outras fora. E falava, enquanto eu não fizesse as 3, eu não passo para as demais. E assim eu fui conseguindo, aos poucos e com dificuldade, porque não é fácil. Ainda mais eu que tenho um perfil muito executora. Então, se Deus fala, eu já quero fazer logo. Se alguém me pede, eu já quero estar lá fazendo. E eu comecei a ver que isso estava me atrapalhando, né? E aí eu precisei começar a dizer não. É libertador. Eu te entendo um pouco, porque eu também sou executora. Às vezes você fica ali, ai meu Deus, tem isso pra fazer. Aí você fica esperando o fulaninho ir lá e fazer. Aí fulaninho, aí você fica, mas fulaninho vai fazer, ele vai demorar pra fazer. Se fosse eu, já tava pronto. Se fosse eu, já tava pronto. Se fosse eu, era desse jeito. E aí você fica... E a gente que é mulher, né? A gente tem esse... A maioria das mulheres, elas têm esse passo à frente de tá querendo fazer, de tá querendo resolver, de ser no nosso tempo. Mas nem tudo não é no nosso tempo, não. Mas você falou uma coisa muito importante, Dani, e uma vez eu escutei sobre isso, sobre coisas que são importantes e sobre coisas que são essenciais. Às vezes a gente tá fazendo tanto o que é importante, não estamos dizendo que o que você vai deixar de fazer não é importante. Muitas vezes você vai largar coisas que são importantes, mas você vai estar largando de fazer o que é importante para fazer o que é essencial. Por exemplo, um exemplo básico, né? Vamos dizer assim, fazer o seu devocional é essencial. Você ter um tempo com Deus é essencial. Só que lavar a roupa da casa também é algo muito importante e quase que essencial, né? Uhum. Mas existem alguns momentos que você pode postergar uma coisa para não deixar de fazer o essencial. Então, são escolhas que a gente vai fazendo, são equilíbrios. Mas contei um testemunho. Eu sei que você deve ter alguma experiência que você diz assim, nesse momento aqui, eu precisei dizer não. Ou eu começava a dizer não aqui, ou então eu não ia cumprir o que o Senhor estava me chamando, eu não ia conseguir mais avançar. Teve algum momento que teve assim um não bem crítico, que te doeu dizer bem forte? Olha, eu tenho exemplos bem recentes, inclusive. Eu estou concluindo o mestrado, como você bem falou, e chega um tempo que você precisa priorizar a escrita. Se você que me ouve é acadêmica, faz alguma faculdade, vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar dizer não para algumas coisas, para fazer com excelência aquilo que você começou e terminar bem. No meu caso, o mestrado. Eu precisava analisar os meus dados, eu precisava escrever. E nesse tempo, teve o Descende. E Poxa. Eu tava com os ingressos comprados, mas eu precisei fazer uma escolha. E foi um não árduo, porque eu precisava entregar a minha escrita no prazo. E a palavra do crente na Bíblia fala, né? É sim, sim, não, não. Então, se eu disse que eu vou entregar tal dia eu vou entregar. E eu precisei falar, então, não vai dar pra ir pro Descende esse ano, mesmo que eu queira muito, porque eu preciso terminar a minha escrita. Então, esse foi um não bem doído e bem recente que eu precisei dar, mas foi pra cumprir. Bem fresquinho, né? Isso. Testemunho quentinho. Um não bem quentinho saindo do forno aí. Mas assim, eu falei até com uma pessoa hoje, enquanto eu fazia maquiagem, a pessoa que fez a minha maquiagem também conhece a Dani, e eu compartilhei que a Dani estaria comigo hoje. E ela disse, nossa, como ela é disciplinada. Isso é muito importante de ver, porque às vezes a gente vê pessoas que dão a palavra e não cumprem com sua palavra. Isso é feio para o evangelho, né? Isso envergonha o evangelho. Nós temos, se dissemos sim, que seja sim. Que se a gente disser não, que seja não. Então, o que você tenha mesmo é pulso naquilo que você diz sim, naquilo que você diz não, porque isso vai transformar a sua vida. E principalmente quando se é multifuncional, né? Eu estava conversando com a Dani a respeito de ser multifuncional. Existem pessoas que são multifacetadas, existem pessoas que são chamadas a muitas coisas, mas para quem não sabe o que é essa expressão multifuncional, Dani, você podia compartilhar um pouquinho o que é? Que eu acredito que você é uma dessas pessoas, né? Por muito tempo eu não quis aceitar que eu era multifacetada, que eu tinha um ministério multifacetado. Por quê? Isso requer muita disciplina.
E não foi sempre que eu fui disciplinada, foi algo que foi se criando ao longo do tempo por necessidade. Então, uma pessoa multifacetada é aquela que tem muitas funções para executar de diferentes nichos. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta, mas eu também sou fotógrafa. Os mesmos clientes que eu atendo na fisioterapia nem sempre são os mesmos que eu atendo na fotografia. Junto com isso, eu lidero um departamento, exclusivamente de jovens. Mas, ao mesmo tempo, eu também lidero um departamento que é de fotógrafos, que tem pessoas de diversas idades. E eu preciso ensinar as pessoas a fotografar. Então, são muitas coisas, são muitas demandas que, se você não organizar, elas acabam se perdendo ali, né? Então, eu me considero, sou uma pessoa multifacetada, com muitas funções, glória a Deus, e que com a graça e com a disciplina eu tenho conseguido dar conta aí de tudo. Amém. Eu tava até pensando sobre isso, porque assim que eu casei, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou dar de conta? Eu não tinha nem menina, não tenho menina ainda não, mas eu ficava pensando, meu Deus, como é que dá de conta do marido, da casa, do trabalho, da igreja, da liderança, de tanto... Teve um momento assim que eu digo, meu Jesus, eu disse bem assim, tô ficando... Aí eu cheguei pra uma amiga minha, uma amiga nossa, e falei assim, que foi pra Bia, eu disse bem assim, tô sem tempo, eu não tenho tempo, meu tempo é pouco. E aí ela virou pra mim e falou assim, olha, para com isso. Deus deu 24 horas pra todo mundo. Pare de dizer que você não tem tempo. Uau. Você só precisa estabelecer as prioridades e dividir o que você precisa fazer. Na realidade, ela me disse que eu precisava de organização. Então... É delicada, ela quis ser delicada, né? Vamos organizar aí, mas na verdade você tá meio sem... Foco é uma palavra muito importante. Mas, às vezes, você precisa das amigas de Deus também perto de você para dar esses alertas. Porque, às vezes, você pensa, ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa. E eu já escutei pessoas de Deus falando sobre isso. Deus, ele é perfeito. Se ele criou 24 horas, é porque você precisa de 24 horas. Se você tá atordoada com tantas coisas na sua mente, sem entender o que fazer, é porque você não parou e você não perguntou ao Espírito Santo. Para e pergunta. Deus, o que eu preciso largar, o que eu preciso segurar? Porque não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a Mizzy até falou no episódio anterior, quando eu sou mãe por completo. Naquele momento que eu tô ali como mãe, eu sou mãe por completo. Naquele momento que eu tô como esposa, sou esposa por completo. Quando eu estou na igreja, eu sou líder, eu aconselho. Então, assim, a gente dividir isso, a organização, é de fato muito, muito importante. Algo que eu aprendi recentemente foi trocar a intensidade por constância. Por quê? Ser intensa não é ser ruim, é ótimo. E se você for intensa e constante ao mesmo tempo, perfeito. Mas eu, Daniela, precisava trocar a minha intensidade por constância. Por quê? Quando eu estudava, era assim, 12 horas por dia. Aí eu não tinha tempo para mais nada. Quando eu tirava o dia para estar com as minhas amigas, era só aquilo e não tinha tempo para mais nada. Eu sento para ler a Bíblia, eu não posso fazer mais nada, porque aquele dia é dia de estudar. E aí, eu sou 100% todo dia em muitas coisas, e as outras? Sério? Eu falava assim, tá, hoje eu só estudei. Eu não li a Bíblia, eu não orei, eu não cuidei do meu cabelo. Então, troque um pouco a intensidade por constância. Faça tudo todos os dias, se organize. Por muito tempo eu não gostava da palavra equilíbrio, até eu precisar ter. Porque não dá para viver de uma forma desordenada, querendo fazer tudo todos os dias lá no talo, no 100%. Então, eu aprendi a trocar a intensidade por constância. É fazer pequenas coisas todos os dias. São as pequenas metas todos os dias. Exatamente. É mais ou menos como aquele jogo dos pratinhos. Eu não sei se você já viu aquela imagem do malabarismo, né, com os pratinhos. Às vezes tem um pratinho que tá mais alto, às vezes tem um pratinho que tá mais baixo. Às vezes você vai se dedicar mais à família. Às vezes você se dedica mais à igreja local, às vezes aos amigos. E é um jogo de equilíbrio. Às vezes um sobe, às vezes outro desce. Mas equilíbrio, eu acredito que, de fato, é a palavra. Mas, Dani, para quem não conhece ainda, você vai conhecer a partir de agora, a Dani é idealizadora do Projeto Asa, né? Fala pra gente de que se trata isso.
O projeto Asa, ele nasceu... Eu vou contar a história depois, né? De como ele nasceu. Pode ser. Tá. Fica à vontade. Mas ele nasceu para que você, mulher, possa despertar e viver a sua real essência. Eu percebi que assim como eu, que estava em um túnel escuro, encontrei uma luzinha, e aqui eu não estou falando de conversão, porque eu já era crente, bem crentinha, mas estou falando de me sentir perdida durante o meu caminho, durante o meu processo, e eu precisei me despertar. E quando um cristão se desperta, existe um id, ele precisa levar outros juntos. E foi por isso que nasceu o Asa. Dentro de você percebeu essa necessidade de um despertamento, que não era somente dentro de você. Porque assim, às vezes acontece algo na nossa vida e que o Senhor vai tratar somente conosco, e é simplesmente para nós. Mas tem coisas que você percebe que de fato aconteceu com você e que acontece com outras pessoas, e que se você compartilhar, eu acho muito bom o poder do testemunho. Porque assim como o Senhor nos tirou de um lugar, nos fez avançar, Ele pode tirar outras pessoas também. Então, quando nós compartilhamos essas experiências, né, nós mostramos às outras pessoas que o Senhor também pode fazer na vida delas. Mas como surgiu de fato? Como foi esse processo? Em 23 de março de 2023, eu escutei o Espírito Santo falando para mim, alinhar corpo, alma e espírito. Como uma boa executora que eu sou, o alinhar é um verbo, então eu precisava o que fazer logo, de imediato? Porque eu já escutei, então vamos lá. E em 2023 eu também estava me tornando oficialmente fisioterapeuta. E quando eu escutei alinhar corpo, alma e espírito, eu logo liguei a minha profissão de fisioterapeuta. Fisioterapia é movimento é exercício. Falei, vou vender roupa fitness. Links muito fortes, né? Muito Ela consegue fortes, linkar uma coisa com a outra muito rápido. E aí, criei a identidade visual, comprei as roupas, fiz as sacolas, cartões de agradecimento. Tava tudo esquematizado na minha cabeça já, mas só na minha cabeça e não no coração de Deus, porque não era nada disso. E esse projeto ficou na gaveta, as roupas ficaram lá. Thaís mesmo era uma pessoa que sempre falava, e aí, vai começar a vender quando? Já postou alguma coisa? O Instagram já tava lá. E eu sentia dentro de mim aquele freio. Não é isso, não é isso. E eu comprei bem pouquinha roupa, né? Essa parte aí a gente abstrai. E em 2024 eu comecei a fazer a escola de ministros Rema. E na imposição de mãos, o pastor Diego liberou uma palavra para mim que foi da seguinte forma: Deus está criando asas em você. Eu já tinha o nome Asa, mas da minha marca é Asa com 2 Zs. Então, o A é ágape, o amor incondicional de Deus. O Z é da vida Zoe, a vida que Deus nos dá. E quando eu escutei aquele asa, eu sabia que ele estava falando asa com S, de voar, alçar novos voos. Mas na minha cabeça foi asa. Deus está criando asas em você. O negócio está parado ainda. Mas eu entendi naquele momento que não era hora de ir ainda, de avançar. Porque existe algo fundamental. Quando Deus nos dá uma instrução, não significa que ela é para aquele momento. E de imediato eu já comecei algo sem discernir. E então, em 2025, no Gotas Proféticas, ficou bem claro. Não é sobre fisioterapia. E aí eu entendi que nunca foi sobre roupas fitness. Sempre foi sobre vidas. Amém. E aí o Asa nasceu, com o intuito de alcançar vidas, para que as mulheres possam criar asas, despertarem, viverem a sua real essência, alçando novos voos em direção daquilo que o Pai já projetou para cada uma de vocês. Amém. E o que foi... eu queria que ela tivesse trazido, gente, mas como já se encerraram as vendas, ela acabou não trazendo, mas desse projeto Asa, nasceu algo que tem ajudado as mulheres a terem essa disciplina, a terem essa constância, a buscarem mais o Senhor. E o que é? Conta pra gente, Dani. Antes eu vou te falar uma curiosidade, que é o seguinte: o cronograma bíblico, que é o despertar, viver a sua essência, ele não nasceu depois que o Asa nasceu. Em 2023 foi a primeira vez que eu fiz um cronograma bíblico online e eu disponibilizei para todo mundo gratuito. O link ficou no story, quem queria baixava, né? E na capa,
Olha como Deus é detalhista. Nessa capa tinha um casulo, ou uma lagarta, um casulo e uma borboleta. No ano seguinte, eu falei, poxa, eu quero fazer um desse pra mim e vou dar mais 2 de presente para 2 amigas. E eu, quando elas receberam de presente, uma falou assim, por que você não vende? E eu fiquei, por que eu não vendo? E realmente tinha ficado muito legal, um projeto bem bacana, bem colorido, ficou lindo. Ficou lindo mesmo. E aí comecei a vender ano passado. Foi um sucesso. E aí esse ano eu falei, o Asa vai nascer daqui também. Porque eu fiz o cronograma esse ano mais detalhado, o cronograma bíblico, para as mulheres lerem a Bíblia durante todo o ano. Tem um rastreador de hábitos, tem controle financeiro, tem planejamento semanal, tem lista para o cuidado do corpo, então você marca quando você fez atividades físicas. E esse ano ficou bem mais elaborado e eu pude entender que esse projeto, se eu tivesse discernimento na época, já era para ele ter acontecido desde 2023. Mas aí a gente entra para aquele primeiro tópico. Eu estava ocupada demais para entender, eu estava ocupada demais para discernir. Eu não sabia dizer não para o que estava me tirando do meu real propósito, que era despertar mulheres. Então, aí vai a importância, novamente, de dizer não. Porque o nosso não nos protege de não vivermos o nosso propósito. Então, quando nós falamos não, nós somos protegidos e começamos a viver o que Deus tem para nós. Porque estar ocupado demais te priva do seu propósito. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi Tati Brito falando em um culto. Eu não sei a origem da frase, mas ouvi dela e ela dizia assim, eu estou ocupada demais para não orar. A partir desse dia eu entendi que antes das minhas demandas vem a minha comunhão com Deus. Então, o Asa nasceu daí, o cronograma nasceu daí, muito antes de eu entender que seria isso. Só foi fazendo, né? Mas você falou algo muito importante, né? Às vezes, se você tivesse tido esse tempo, se você tivesse dito não a algumas coisas, talvez você tivesse tido mais tempo para investir em tentar discernir aquilo e teria sido um tempo mais acelerado. Mas que bom que você parou, que bom que você disse sim, que você disse não para o que era necessário e para o que era desnecessário. Você soube se posicionar mesmo, para que você pudesse desfrutar daquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Porque quando nós simplesmente vamos tentando fazer e fazer, eu sei que somos executoras, mas só tentar fazer e fazer e fazer, sem entender o propósito, sem entender o que o Senhor quer de nós naquele tempo, de fato, pode acabar atrapalhando o nosso processo, o nosso propósito. Mas que bom que você parou, que bom que você decidiu se posicionar. Amém. E dizer aquilo que era necessário, não se preocupando com pessoas, em agradar pessoas, mas agradar a Deus. Amém. Porque, de fato, a gente precisa parar e se preocupar mesmo em agradar ao Senhor. Podemos desagradar o mundo, nem Jesus agradou a todos. E mesmo que quem dirá nós, mesmo que nós que nos esforcemos. Mas às vezes você pode até dizer sim. E mesmo assim você desagrada a pessoa. Então fique realmente com aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração e abrace aquilo que o Senhor deseja abraçar. Amém. Quer falar mais alguma coisa para o pessoal antes da gente finalizar? Desperte, viva a sua essência. Tire todas as máscaras que estão impedindo você de viver o que Deus tem para você. A minha máscara era necessidade de aprovação, por isso que eu dizia sim para todo mundo, querendo agradar. E a sua máscara, qual é? Coloca aí nos comentários, compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque as máscaras do mundo precisam cair, para que a real identidade, a essência que existe de Deus em você, possa também despertar outras mulheres. Amém. Acho que depois disso não preciso falar mais nada. Só quero agradecer a você que está aqui. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui embaixo para ficar por dentro e será abençoado por mulheres de Deus. Tchauzinho e até o próximo episódio.